O Goldman Sachs estima um prêmio de risco de $10 no petróleo diante de tensões entre Israel e o Irã. Segundo o banco, uma escalada mais grave, incluindo possíveis interrupções no fornecimento de petróleo iraniano ou um bloqueio no Estreito de Hormuz, rota estratégica por onde passa uma parcela expressiva do petróleo mundial, poderia levar o preço do Brent a ultrapassar a marca dos $100 por barril. Apesar do aumento nas tensões, o Goldman Sachs mantém a previsão de que não haverá interrupções significativas no fornecimento de petróleo proveniente do Oriente Médio. Rodrigo Loureiro, o JP Morgan também fez uma análise sobre o mercado global de petróleo, não só apenas no Irã. Né? Exatamente, olha só, preocupa o preço do petróleo. O petróleo subiu bastante desde que esses conflitos entre Irã e Israel começaram, ou melhor, escalaram. O preço do petróleo na sexta-feira chegou a subir acima dos $80 o barril. Fazia tempo que a gente não via um preço tão alto. Uma alta que chegou a bater 13% no dia, depois recuou para pouco mais de 8%. Isso gera uma preocupação no comércio global. Petróleo é muito importante para várias economias. A economia americana, por exemplo, depende bastante do barril do petróleo. O Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já demonstrou preocupação com o preço do petróleo subindo. Se o preço do petróleo subir bastante, pode gerar um impacto nas próprias empresas do país. E aí a gente não está falando só do preço do combustível, quando o consumidor vai abastecer o seu veículo. A gente está falando no custo logístico. Imagina você transportar alimentos, roupas, produtos, enfim, você fazer o transporte logístico viário, que você precisa de caminhão. Vai ficar tudo um pouco mais caro. E aí, quando as empresas têm um custo maior, elas acabam repassando esses custos para o consumidor. Os preços sobem e aí você tem toda uma preocupação de inflação, você tem toda uma preocupação em relação ao consumo. Tudo isso gera uma preocupação. Agora, só comentando sobre a ANP, sobre esses leilões são importantes para aumentar a arrecadação do governo. Pelo menos R$1 bilhão ali que não estava sendo esperado, agora entra para os cofres do governo. Isso é importante, porque se o governo não conseguir arrecadar dessa forma, ele vai ter que encontrar novas formas. Uma delas foi a tentativa de fazer o IOF, não passou, porque isso gerou muita polêmica, o governo recuou em relação a isso, mas o governo precisa aumentar as fontes de arrecadação, porque senão vai ter déficit. E sobre o aumento do preço das commodities devido à guerra no Oriente Médio, a gente conversa agora com o analista-chefe do Investing.com, que é o Thomas Monteiro. Bom dia para você, Thomas. Seja muito bem-vindo. Na Espanha. Na Espanha. Então, buenas tardes. Onde o Investing.com. Buenas tardes. Bom, vamos falar então do potencial que esse conflito tem, Thomas, de mexer com a economia do planeta. Você acha que pode ter o mesmo impacto do que teve, por exemplo, a guerra na Ucrânia? Com certeza, eu não tenho dúvidas disso. Eu acredito que o mercado, de forma geral, a gente ainda não precificou o risco total de uma guerra de maior extensão ali no Oriente Médio, né, principalmente com uma participação mais frontal dos Estados Unidos. A gente tem precificado no longo prazo um mercado bastante relaxado, né, em termos da equação de demanda e supply, né, que vem em termos do petróleo global, né. Entretanto, isso já se mostrou que a gente precificou muito pouco esses riscos, tanto macroeconômicos quanto geopolíticos, quer dizer, são questões que dos dois lados a gente acredita que, olhando para frente, a gente vai ter anos mais complicados. Isso já vem numa escalada de uma virada de chave, né, para a economia que começa, de fato, na guerra da Rússia, né, na invasão da Ucrânia, e que obriga um pouco a esse mercado a se desfragmentar, assim, em termos das cadeias de supply chain que a gente vinha usando, né? E quando isso acontece, esse mercado ele acaba ficando um pouco mais vulnerável, né? Então, olhando no sentido macro, na verdade, a gente tem uma demanda mais relaxada por causa de diversas coisas que estão acontecendo, em termos acordos que os Estados Unidos fez, a OPEC, que também entrou em acordo para ter um output interessante. Só que a gente colocando isso em perspectiva com os riscos geopolíticos e os riscos sociais que a gente está olhando, eu acredito que a gente ainda não precificou tudo e eu acredito que a atual guerra é talvez um primeiro chamado para algo que a gente vai ter que começar a pensar de maneira um pouco mais frontal nessa próxima década aí, talvez, até olhando nos próximos anos, que é como lidar com eventuais problemas geopolíticos no mercado desfragmentado, né? Thomas, você também vê a possibilidade do barril de petróleo passar dos $100?
Com certeza, se no caso de uma crise de grande escala ali na região do Estreito de Hormuz, e diga-se de passagem, o fechamento do Estreito de Hormuz ele não precisa acontecer necessariamente por uma questão militar, ele pode acontecer também pela questão das seguradoras, quer dizer, se você tem uma ameaça muito grande e você não tem seguradoras que estão interessadas em fazer o seguro desses navios que estão passando e nem da carga, né, aí você vai ter muita dificuldade para escoar esse output que vem da região. Isso é um problema grande, a gente já viu que o valor de seguradora desses navios desde o começo da guerra já quase dobrou, né? É uma alta muito grande, está falando de quase 0,2% de toda a carga, né, do navio, e do navio em si, quer dizer, então isso é um efeito dominó ali nessa região, é fácil de acontecer, é um choque, seria de fato um choque para a produção global, e é uma moeda de troca bastante interessante para o Irã nessa negociação, né? Quer dizer, óbvio que é um ponto sensível e que tem impactos militares que talvez o Irã não queira explorar, isso já é uma questão além da econômica. No entanto, de fato, é uma moeda de troca que o Irã tem nas mãos ali, levar uma disrupção grande desse estreito aí, dessa cadeia de escoamento, é bastante fácil, né, na verdade, assim, então o risco existe. E caso esse risco se materialize, sem dúvida que a gente pode ver o petróleo passando de $100, ainda que seja talvez por um curto prazo, até uma normalização e um realinhamento dessas cadeias, né, através de outros players, que também no momento são problemáticos, né, mas sem dúvida eu acho que essa possibilidade está nas cartas e eu acho que o mercado tem mostrado que acredita nisso, sim. Muito tem se falado também sobre a possibilidade de mudança de regime no Irã. O próprio Netanyahu fez um elogio para a população iraniana, como que para incentivar, né, a queda do regime. Mas essa é uma situação imprevisível, né, Thomas? Porque da última vez que mudou o regime lá, só trocou uma ditadura pela outra e também ninguém garante que um novo governo no Irã será contra ter um programa nuclear, não? Sim, eu acho que de maneira geral, essa é uma guerra e essa questão da mudança de regime mostra que essa é uma guerra muito fácil de ser iniciada e muito difícil de ser finalizada, né? Quer dizer, se de fato o que Israel e o que os Estados Unidos, inclusive de maneira central, e faça assim um adendo, se os Estados Unidos de fato entrar de maneira frontal a essa guerra, a mensagem que vai ser dita para o mundo estamos buscando uma mudança de regime. Isso é algo que pode demorar muito tempo, isso é algo que pode se prolongar por muito tempo, é algo que pode se escalar para questões que a gente ainda não espera, quer dizer, a gente pode ver disrupções muito maiores, e a gente não está falando só de petróleo, a gente está falando de toda a geopolítica da região, a gente está falando de questões econômicas maiores, quer dizer, então eu acredito que é um tema bastante sensível para o mundo atualmente, principalmente devido ao background que a gente tem geopolítico no mundo, e a possibilidade disso escalar é bastante grande caso, de fato, os Estados Unidos e Israel queiram perseguir essa via. E que tipo de consequência você vê para a economia brasileira caso esse conflito se intensifique? Olha, para a economia brasileira, na verdade, a gente tem, obviamente, uma questão inflacionária de base, né? Que isso é global, isso perpassa a economia brasileira, né? Mas a gente também tem alguns fatores que podem ser vantajosos até para a economia brasileira, que a gente vai ter provavelmente um dólar um pouco mais fraco, né? A gente vai ter uma necessidade de realocação dessas cadeias, e eu acredito que nesse caso aí o Brasil e a América Latina, de maneira um pouco maior, entra também como uma alternativa interessante, né? A gente está falando tanto do mercado de petróleo quanto para as outras commodities e as outras demandas que vêm para suprir essa cadeia de supply chain, né? A gente vê mesmo em relação à China, a gente vê o novo campo que a Sinopec assinou, né, com o Equador, né, que é o maior investimento público-privado no Equador nos últimos muitos anos, quer dizer, então esse olhar para a América Latina como uma região onde você pode investir a mais longo prazo tem se aumentado devido às questões geopolíticas no resto do mundo, né? Então, eu acredito que a longo prazo, mesmo simplesmente o risco, né, o risco-prêmio aí que a gente está colocando nessas outras regiões já implica um pouco nessa realocação das cadeias, e isso pode vir tanto como nearshoring por parte dos Estados Unidos, quanto pode vir em relação à China, quer dizer, não tem uma regra aí.
mas eu acredito que de maneira central, no médio e longo prazo, é até que bastante positivo se o Brasil conseguisse colocar, e aí a gente tem questões tecnológicas, questões governamentais, que são as questões que perpassam o Brasil de maneira um pouco mais de longo prazo, né, que são mais complexas para os investidores estrangeiros, né? Agora tem a questão do agro também, que vende bastante para o Irã, né? Se a demanda diminuir por lá, pode ser que tenha algum prejuízo para o nosso agro, não? Sem dúvida, essa é uma questão, mas é uma questão que eu diria de curto prazo. Assim, eu acredito que a necessidade, principalmente quando a gente fala de agro, e aí já mais do que petróleo, a necessidade do mundo pelo Brasil, pelo agro brasileiro, assim, cada dia maior, e eu acredito que essa é uma cadeia que não vai ser quebrada. Na verdade, a gente olha a constituição das coisas agora, e é o que eu falei um pouco mais sobre, um pouco mais cedo, né, sobre a desfragmentação das cadeias globalizantes, que elas acontecem depois, principalmente, eu diria que, inclusive, a invasão da Ucrânia, a guerra na Rússia, é o principal evento macroeconômico da nossa década, talvez dos últimos 20 anos, muito maior do que o Covid, para ser sincero. Então, eu acredito que na escalada disso, eu acredito que o Brasil se coloca numa posição de longo prazo que é muito mais central para suprir essas cadeias, e eu acho que por mais que a gente possa ter flutuação de curto prazo ou médio prazo devido a esses fatores, a gente olhando o longo prazo, não há dúvidas de que essa tendência é de aumentar, dessa importância aumentar, e do poder de barganha também aumentar, né? O que é bastante importante. Thomas Monteiro, analista-chefe do Investing.com, obrigado pela sua participação e um abraço para você aí na Espanha. Eu que agradeço e obrigado pelo convite aí.